Vamos então retomar a leitura. Então esse vídeo vai ser da parte final, né, do diálogo Alcibiades I. Então o Sócrates vai perguntar para o Alcibiades, né? Então vamos. Antes o Sócrates tinha falado, né? Que o Alcibiades tem que manter confiança para desenvolver os dons que os gregos têm, que são o cuidado, né? O conhecimento de si. E o Alcibiades pergunta o que precisa, o que ele tem que fazer para perceber o que ele precisa aprender. Ao Sócrates, né? Você precisa responder a perguntas, né? Que se ele fizer isso, se o Deus quiser, e se ele, Alcibiades, confiar no que o Sócrates, nos votos de Sócrates, né, de que Alcibiades é capaz de aprender, tanto Alcibiades como ele, Sócrates, vão melhorar. E Sócrates fala, né? Então vamos. O que é cuidar de si mesmo? Ora, muitas vezes não negligenciamos o fato de não cuidarmos de nós mesmos enquanto julgamos que sim. Ademais, em que momento as pessoas o fazem? Quando cuidam do que lhes é próprio, também estão a cuidar de si? O cuidado de si é uma coisa que por nós negligenciada. Quando julgamos, estamos cuidando de coisas que nos são próprias. Mas cuidar de si não é cuidar do que nos é próprio? Será? Aí o Alcibiades diz, na minha opinião, sim. Cuidar do que lhe é próprio é cuidar de si. Aí o Sócrates, mas como? Quando é que alguém cuida dos seus pés? Por acaso é quando cuida do que é próprio aos seus pés? Alcibiades, não compreendo. Sócrates, mas existe algo que dizes ser próprio à mão? O anel, por exemplo, é algo que afirmas ser próprio a outra parte do ser humano além do dedo? Claro que não. Do mesmo modo, um calçado é próprio ao pé? Sim. Igualmente, os mantos e as cobertas são próprios a outras partes do corpo? Sim. Ora, então, quando cuidamos dos calçados, cuidamos dos pés? Não compreendo muito bem, Sócrates. Porque cuidar de si é cuidar do que lhe é próprio? Cuidar da mão é cuidar do anel, por exemplo? Cuidar do pé é cuidar do calçado? É cuidar daquilo que lhe é próprio? Ora, então quando cuidamos dos calçados, cuidamos dos pés. Alcibiades responde, não compreendo muito bem, Sócrates. Mas como, Alcibiades? Existem atos que chamaríamos de cuidar devidamente de algo? Para mim, sim. Ora, e quando alguém produz algo melhor, dirás ter sido feito com o devido cuidado? Sim. Mas com qual arte se faz um calçado melhor? A da sapataria. Logo, com a sapataria, cuidamos dos calçados? Sim. E com a sapataria também cuidamos dos pés?
Ou seria com a arte que faz os pés ficarem melhores? Com esta última. Mas esta que melhora os pés, esta arte que melhora os pés, não é que também melhora o resto do corpo? Me parece que sim. E não seria ela a educação física? Mais que todas. Portanto, a educação física cuida dos pés. E a sapataria do que é dos pés. Com certeza, né? Então, a sapataria cuida daquilo que é dos pés, dos sapatos. E a educação física cuida dos pés e do resto do corpo, né? Isso Alcibiades e Sócrates concordam, tá? E a educação física cuida da mão, enquanto a ourivesaria do que é da mão, né, dos anéis. Sim. Então, tem o cuidado do corpo, que fica com a educação física, e tem o cuidado com aquilo que é do corpo, que aí pode ser daquilo que cuida dos anéis, daquilo que cuida dos sapatos. Tá. Também a educação física cuida do corpo, e a costura, entre outras, do que é do corpo, seguramente. Logo, a arte com a qual cuidamos de algo é uma, e outra é aquela com a qual cuidamos do que é de algo. Assim parece. Então tá, uma arte é aquela com a qual cuidamos de algo. Outra arte é aquela com a qual cuidamos daquilo que é de algo. Uma arte é aquela que cuida do corpo, outra arte é aquela que cuida daquilo que é do corpo. Tá, assim parece. Alcibiades e Sócrates concordam com isso. Portanto, quando se cuida do que é seu, não se cuida de si mesmo de jeito nenhum. Porque se quando se cuida do que é meu é uma coisa, e quando se cuida de mim é outra arte, né? Então não são a mesma arte. Então cuidar do que é meu é diferente de cuidar de mim. Aí o Sócrates, pois aparentemente não é com a mesma arte que alguém cuida de si e do que é seu. Não parece. Vamos então. Qual é aquela arte pela qual cuidamos de nós mesmos? Não tenho o que dizer. Mas pelo menos o seguinte ficou acordado. Não é uma arte de algo que é nosso, daquelas com as quais tornamos melhores os nossos pertences, mas antes uma coisa com a qual nós mesmos nos melhoramos. Então até isso a gente já alcançou. Não sabemos qual é a arte que cuida de nós mesmos, que nos melhora, mas sabemos que não é a mesma que essa arte não é a mesma arte que cuida daquilo que nos que é nosso. É uma outra arte aquela que cuida de nós mesmos. Uma outra arte com relação às artes, diferentes artes que cuidam daquilo que é nosso. Tá. Alcibiades, né? Diz a verdade. E poderíamos saber qual arte torna os calçados melhores sem conhecermos calçados? Impossível. Então, a arte que cuida dos calçados, né? Que melhora os calçados. Nós podemos saber qual é ela sem conhecermos calçados? Impossível.
Tampouco qual arte torna melhores os anéis, sendo nós ignorantes sobre anéis. Verdade. Só saberemos qual é a arte que cuida dos anéis se soubermos o que são os anéis. E muito menos qual arte vai tornar alguém melhor enquanto estivermos cientes de que desconhecemos o que nós mesmos somos. Será impossível. Não sabemos qual arte torna alguém melhor se não soubermos o que nós somos. Então, antes do cuidado de si mesmo, vem o conhecimento de si mesmo. Assim como, para eu levar o sapato para o sapateiro, eu preciso saber o que é o sapato. Para eu pedir para o joalheiro fazer um anel para mim, eu preciso saber o que é o anel. Então, para eu saber como melhorar a mim mesmo, eu preciso saber quem eu sou. Então, para eu poder cuidar de mim mesmo, antes eu preciso conhecer a mim mesmo. E muito menos qual arte vai tornar alguém melhor enquanto estivermos cientes de que desconhecemos o que nós mesmos somos. Só saberemos que arte vai tornar alguém melhor se estivermos cientes de que desconhecemos o que nós mesmos somos. Nós não vamos saber que arte vai nos melhorar se estivermos cientes de que não conhecemos a nós mesmos. Então tem outro aspecto também. Estar ciente da nossa ignorância sobre nós mesmos. É preciso reconhecer essa ignorância a respeito de nós mesmos. Porque só reconhecendo essa ignorância é que poderemos reconhecer que também somos ignorantes a respeito da arte que cuida de nós. Tá. Então, o conhecimento de si ocorre de maneira espontânea. E foi alguém simplório que o escreveu no templo de Delfos. Como se fosse uma coisa qualquer. Ou trata-se de um processo árduo que não acontece com todos. Conhecimento de si é algo simplório ou é um processo árduo? Sócrates, ora me parece estar em todos, ora parece ser árduo por demais. Olha a oscilação dele. Ora ele considera que todos têm conhecimento de si, ora ele considera que é árduo e é uma coisa para poucos. Mas, Alcibiades, que seja espontâneo ou não, nos será indiferente. Conhecendo nós mesmos, automaticamente saberemos como cuidar de nós mesmos. Desconhecendo, porém, jamais saberemos. É assim. Então vamos. De que modo se descobriria o si ele mesmo? Descobrir o si ele mesmo. Pois assim, rapidamente, descobriríamos quem somos.
ao passo que, permanecendo ignorante sobre isso, seria impossível. Então, para sabermos quem somos, temos que descobrir esse si. Do conheça-te a ti mesmo, temos que conhecer esse si. O si ele mesmo. Tá? O que dizes está correto. Por Zeus, com quem tu dialogas agora? Com outro que não eu? Alcibiades responde, contigo, Ar. E eu, contigo? Sim. Então, eles, até agora, eles estão definindo o objeto. Né? O que é o conheça-te a ti mesmo? É o conhecer algo, é conhecer esse si mesmo, né? O si, ele mesmo. É aquilo que é necessário para que se possa cuidar de si mesmo, para que se possa melhorar a si mesmo. É um conhecimento que é diferente de conhecer outras coisas. Que conhecimento esse de outras coisas que me permite cuidar dessas outras coisas, né? Melhorar dessas outras coisas. Por meio de diferentes artes. A arte do sapateiro, a arte do ourives, né? Que cuida do anel, que cuida do sapato. Para eu cuidar de mim mesmo, para eu melhorar a mim mesmo, me melhorar no sentido de ser alguém com sabedoria, não oscilar a respeito dos assuntos, saber o que diz quando se fala de justiça, alguém então que cuidou de si mesmo, é preciso conhecer a si mesmo. Então, o que é esse si mesmo? Então, eles até agora definiram esse objeto da conversa deles, e agora eles vão entrar numa espécie, num diálogo mais no estilo mais acelerado, porque eles vão colocar em prática, né? Eles estão no caminho de conhecer a si mesmo. O que é conhecer a si mesmo? O que é conhecer esse si mesmo? Eles vão empreender essa investigação agora. Vamos ver como é que ocorre. Alcibiades responde, o que dizes está correto. Aí o Sócrates, por Zeus, com quem tu dialogas agora? Com outro que não eu? Sócrates então parece que puxa Alcibiades para ficar diante dele, para olhar nos olhos dele. Quem está falando contigo? Outro que não eu? Não, eu, né? Então olha nos meus olhos. Contigo. E eu contigo? Eu estou olhando nos seus olhos? Sim. Sócrates, então, é quem conduz o diálogo. É claro. E Alcibiades, quem escuta. Sim. Eles estão olhando para os olhos do outro e o diálogo é assim. É o Sócrates quem conduz o diálogo. É o Alcibiades quem escuta. Né? Um conduz o diálogo e o outro escuta. Esse é o campo sonoro.
Ademais, Sócrates dialoga por raciocínios. Como não? E dirias o dialogar e o se servir de raciocínio seria o mesmo. É claro, dialogar e se servir de raciocínio é a mesma coisa. Mas quem se serve, entre aspas, e com o que se serve, entre aspas, não são diferentes? Quem se serve e com o que se serve não são diferentes? Como assim? Tal qual o sapateiro que corta com o cortador, a faca e os outros instrumentos. Sim. Tem aqueles que dialogam e aquilo que esses que dialogam se serve. Quem se serve do diálogo? Sócrates e Alcibíades. Com o que eles se servem? Com o diálogo ou com o raciocínio. Igual o sapateiro. O sapateiro é aquele que se serve e ele se serve com o que? Com o que corta, né? Com o cortador ou a faca. Sim. Então uma coisa é aquele que se serve e outra coisa é com o que ele se serve. E não são diferentes quem corta fazendo um serviço e as ferramentas das quais quem corta se serve? Pois como não? Uma coisa é quem faz o serviço, outra coisa são as ferramentas dele. Ora, também não seriam diferentes aquilo com que o citarista toca cítara e o citarista é ele mesmo? Sim. Uma coisa é aquilo com que o citarista toca, aquilo do qual ele se serve para tocar. E o citarista é ele mesmo. Uma coisa é o citarista, é aquele que faz o trabalho, e aquilo do qual o citarista se serve para tocar, para fazer o trabalho. Sim. Eis o que havia pouco perguntava. Se o que se serve e aquilo do que se serve parecem ser diferentes. Parecem sempre ser diferentes. Parece. O que mais diríamos sobre o sapateiro? Ele corta apenas com as ferramentas ou também com as mãos? Também com as mãos. Portanto, também se serve delas. Sim. O sapateiro ele pode se servir de ferramentas e das próprias mãos. E também se serve dos olhos ao produzir calçados. Sim. Concordamos que o que se serve e aquilo do que se serve são diferentes. Sim. Uma coisa é o sapateiro, outra coisa são os olhos do sapateiro, as mãos do sapateiro, a faca do sapateiro. Logo, um sapateiro e um citarista são diferentes das mãos e dos olhos com os quais trabalham. É claro. E um ser humano se serve de todo o seu corpo. Isso. Mas não eram diferentes? O que se serve é aquilo do que se serve. Sim. Então, ser humano é uma coisa e aquilo do qual ele se serve, que é o próprio corpo, é outra coisa. O ser humano não é igual ao corpo dele. O agente da ação é o ser humano. O instrumento da ação é o corpo. Portanto, o ser humano é diferente do seu próprio corpo. Parece que sim. Porque o ser humano se serve desse corpo, né?
E o que é o ser humano, então? Né? Se ele não é o corpo dele, porque ele se serve do corpo dele, então o que é o ser humano? Não tenho o que dizer, responde Alcibiades. Tens, sim, é aquilo que se serve do corpo. Você pode não saber, você chegou a algum saber, tá, Alcibiades, sobre o que é ser humano? É aquele que se serve do corpo. A partir da nossa conversa aqui, você sabe algo do ser humano? Isso, responde Alcibiades. Aí Sócrates, mas o que se serve do corpo senão a alma? Né? Aí o Sócrates vai propor então, né? O ser humano é aquilo que se serve do corpo. Mas o que pode ser, então, isso que se serve do corpo, senão a alma? Aí Alcibiades responde, nada além dela. Então a alma se serve do corpo. E também o comanda, sim. A alma se serve e comanda o corpo. Eis algo de que, acredito eu, ninguém discordaria. O quê? Que o ser humano é um desses três. Quais? A alma, o corpo ou um todo composto de ambos. E o que mais seria? Mas não concordamos que um ser humano, ele mesmo, é aquilo que comanda o seu corpo. Concordamos. Ora, mas o corpo comanda a si mesmo. De jeito nenhum. Pois, como foi dito, ele é comandado. Sim. Não seria isso que procuramos, então? Não parece. Não pode ser o corpo, o ser humano, porque o corpo é comandado. E o corpo de ambos, e o composto de ambos comanda o corpo? É isso o ser humano? O composto de corpo e alma é o ser humano? Ou será que o ser humano é só a alma? O ser humano não é só o corpo, porque o corpo é comandado. Precisa ser comandado por alguém. Então o ser humano é a alma ou é o composto de alma e corpo? Alcibiades, talvez seja, né, o composto. Pois menos ainda, responde Sócrates. Se um deles não participa do comando, o composto não pode comandar. Se o corpo não participa do comando, então o corpo e a alma não podem comandar. Alcibiades está correto. Portanto, se o ser humano não é o corpo nem o composto, acho que nos resta concluir que nada é. Ou, caso seja, que o ser humano corresponde à alma. Então o ser humano não pode ser o corpo porque o corpo é comandado. Não pode ser o composto corpo mais alma, porque isso implicaria que ele continuasse sendo, em parte, o corpo. E não pode o comandado e o comandante ser a mesma coisa. Então, ou o ser humano é a alma, ou nada é. Exato. Para ti, ainda será necessária uma outra demonstração mais clara de que a alma é o ser humano? É suficiente para você? Esse nosso resultado? Que a alma é o ser humano. Estamos procurando saber o que é o si mesmo. É a alma, então? Meus Zeus, na minha opinião, já temos o suficiente. E se não é definitiva, está pelo menos ao nosso alcance. Será definitiva no momento em que descobrirmos aquilo que agora deixamos de lado devido à grandeza da investigação.
O que? Aquilo mencionado há pouco, que primeiro deveríamos investigar o que seria o si em si mesmo. Agora, no entanto, em vez do si ele mesmo, investigamos o que cada um é. Talvez nos baste, pois podemos afirmar que nada é mais autoritativo em nós mesmos do que a alma. O Sócrates então está dizendo, tem uma investigação que é maior do que essa, que talvez não sejamos capazes de fazer agora, o que é o si em si mesmo. Mas o que podemos fazer agora é investigar o que cada um é. Tem uma nota aqui. Deixa eu ver rapidinho. Aqui, Platão usa a construção em si para se referir ao objeto da busca pelo conhecimento. Por exemplo, quando investigamos o que é a beleza, não estamos investigando exemplos particulares de coisas belas, mas o belo em si mesmo. No conhecimento de si, o si é o objeto do conhecimento. Então, se deveria buscar o si em si mesmo. É o si ele mesmo. Não é o si mesmo, né? É o si ele mesmo. É o si. Ou si em si mesmo, né? Talvez nos baste pesquisar isso, pois podemos afirmar que nada é mais autoritativo em nós mesmos do que a alma. O que nos comanda é a alma. Tá. É certo que não, Alcibiades responde. É o Sócrates. E não é mais belo pensar assim? Ao conversarmos um com o outro, eu e tu, servindo-nos de raciocínios, conectamos alma com alma, certamente. Estamos a conversa ambos servindo-nos de raciocínio. E o que se serve do raciocínio? A nossa alma. Como estamos servindo-nos juntos do mesmo raciocínio, nossas almas estão conectadas, trabalhando juntas, né? Alcibiades concorda, respondendo certamente. Ao Sócrates, né? Donde o que dissemos antes? Que Sócrates dialoga com Alcibiades, se servindo de raciocínios. Não me põe diante do teu rosto, como parece, mas sim diante do Alcibiades que produz raciocínios, isto é, a alma. Essa também é a minha opinião. Então, se Sócrates está com Alcibiades se servindo de raciocínios, o Sócrates não está diante do rosto de Alcibiades. Ele está diante do Alcibiades que produz raciocínios, que manipula, né? Que manuseia raciocínios. Ou seja, ele está diante da alma do Alcibiades. Alcibiades concorda. É a alma, portanto, que o imperativo conhece-te a ti mesmo recomenda-nos a conhecer. É provável. Porque o conhece a ti mesmo, ele quer que você conheça a si mesmo. Você conheça
a alma que está em você. Ele não tá, não, esse imperativo não é conheça o si mesmo, né? Não, esse imperativo não é para que se investigue, para que se faça essa grande investigação a respeito do si em si mesmo. É um imperativo a respeito da investigação do si mesmo de cada um, da alma que está em cada um. É a alma, portanto, que o imperativo conhece-te a ti mesmo recomenda-nos a conhecer. Alcibiades concorda, né? É provável. E quem quer que conheça algo relativo ao corpo, terá conhecido algo que é seu, mas não a si mesmo. Isso. O corpo é seu, mas não é você mesmo. Assim, nenhum médico, enquanto médico, se conhece a si mesmo. Tampouco um professor de educação física enquanto tal. Parece que não. O médico, enquanto médico, ele não conhece a si mesmo, ele conhece a medicina. Um professor de educação física, enquanto professor de educação física, não conhece a si mesmo. Ele conhece a educação física. Ele conheceria a si mesmo se ele não tivesse sendo tratado como um médico, mas como alguém que procura conhecer a si mesmo. Alcibiades concorda, né? Aí o Sócrates, bastante necessitados de conhecerem a si mesmos, estão também os agricultores e outros trabalhadores, pois é provável que sequer conheçam o que é deles. Eles são tão necessitados, os agricultores e outros trabalhadores são tão necessitados de conhecerem a si mesmos, que eles não conhecem nem o que é deles, o corpo deles. As artes que possuem estão ainda mais distanciadas daquilo que é deles, porque do corpo conhecem apenas aquilo com o que tratam a terra, as mãos. Talvez os médicos e o educador físico conheçam o próprio corpo, né? Não conhecem a si mesmos, mas conhecem aquilo que é do corpo, aquilo que é deles, que é o corpo. Mas esses trabalhadores manuais talvez não conheçam nem o que é do corpo. Apenas aquilo que usam para manipular a terra, né? Que dirá conhecerem a si mesmos. Aquilo que se serve do corpo. E o Sócrates, né? E se a sensatez é conhecer a si mesmo, nenhum deles é sensato por causa de sua arte. Na minha opinião, não. Aí o Sócrates. Por isso, tais artes têm fama de ser banais e não aprendizados de homens bons. Isso mesmo. Essas artes dos homens, agricultura, artesanato, são artes que estão muito distantes do conhecimento de si mesmo. Porque esses homens não estão nem não tem nem a possibilidade de conhecerem aquilo do qual o corpo se serve, do qual o eu se serve, o si mesmo se serve, que é o corpo. Recapitulando, quem trata o corpo, trata do que é seu, mas não de si mesmo.
arrisca ser assim. E no caso das riquezas, não trata de si, nem do que é seu, mas de algo ainda mais distanciado do que é seu. Essa também é a minha opinião. No caso das riquezas, não trata de si, nem do que é seu, né? do corpo, mas de algo ainda mais distanciado do que é seu. Ou seja, a terra e a mão que trata a terra. Né? Essa também é a minha opinião. Portanto, quem faz essa arte com objetos, com coisas materiais, está nesse nível distanciado do conhecimento de si mesmo. Porque ela conhece a mão e o anel e o metal que a mão manipula. Portanto, quem enriquece já não produz nem mesmo algo que é seu. Correto. Olha como está distanciado, como o homem que faz um trabalho manual, mesmo que produza algo de grande, algo que tenha uma joia, né, e que o deixará rico, né? Ele não tá produzindo algo que é dele, algo que tem ligação com o corpo dele. Está produzindo algo que tem ligação com uma parte do corpo dele, com a mão, e com o metal que ele conhece. Mas esse homem, ele desconhece o próprio corpo, desconhece o corpo como um todo, né? Como o médico ou educador físico conhece. Que são coisas que seriam do homem, que dirá conhecer o homem, a alma que se serve do corpo. Então, o homem rico, aqui nesse caso, o homem rico porque produziu algo, uma joia, né? Diferente do nosso homem rico, que não produz riqueza nenhuma. Mas o homem que se torna rico porque produziu algo que pode vender por muito dinheiro, ele está distante do conhecimento de si mesmo. Ele está distante também do conhecimento do que é do si mesmo, que é o corpo que o si mesmo usa, e ele está no nível do conhecimento da parte do corpo e do objeto manipulado. E se alguém está apaixonado pelo corpo de Alcibíades? Por Alcibíades não se apaixonou, mas apenas por algo que é de Alcibíades. Aí, Alcibíades, estou apaixonado por você. Diferentemente dos outros homens que são apaixonados por algo que é seu, que é o seu corpo. Alcibíades concorda, né? Diz a verdade. Quem por ti se apaixona, no entanto, apaixona-se pela tua alma, necessariamente, segundo demonstrou o raciocínio. Olha a cantada do Sócrates, né? Por conseguinte, quem se apaixona pelo teu corpo, assim que a tua primavera passar, te abandona e se vai. Parece que sim. Quem se apaixona pelo teu corpo, por aquilo que é seu, ao invés de se apaixonar por você, assim que você perde isso que hoje é seu, que é a sua beleza, ele vai te abandonar. Alcibíades concorda, né? Aí o Sócrates: mas quem se apaixona pela alma não te abandona, pelo menos não enquanto perseguir o melhor. Faz sentido. Quem se apaixona pela tua alma não vai te abandonar, pelo menos enquanto você procurar melhorar a sua alma.
Isso implica que você continue investigando o que é, quem é você, né? O que é a sua alma. Isso implica que você continue conversando comigo. O amor entre o amor do Sócrates por Alcibiades é o amor de um mestre por um discípulo. É um amor de quem quer, de quem conduz a investigação por alguém que participa da investigação. Nesse contato entre almas, usando seus raciocínios para investigarem o si mesmo de cada um. Esse é o amor do Sócrates por Alcibiades. Agora, e essa procura por conhecer o si mesmo de cada um é a condição, né, para que se consiga cuidar de si mesmo, né? Conhecer a si mesmo primeiro para poder cuidar de si mesmo. O Sócrates está mostrando o amor dele por Alcibiades e o que é o amor filosófico. O amor como um caminho para a filosofia, né? Conhecer o si mesmo, conhecer a alma, né? Mas quem se apaixona pela alma não te abandona. Pelo menos não enquanto perseguir o melhor. Por isso, não enquanto continua procurando conhecer a si mesmo, né? O Alcibiades concorda, faz sentido. E sou eu que não te abandona e permanece ao teu lado, enquanto a primavera do teu corpo passa e os outros já partiram. Bem fazes, Sócrates, não partas. Eu permaneço do teu lado, enquanto a primavera do teu corpo passa. O Alcibiades está nesse momento de passagem da juventude para a idade adulta. Da idade em que ele ainda é interessante para os homens mais velhos, para uma idade em que ele está se encaminhando para um trabalho, né? Para ser o conselheiro da cidade. Então quer dizer que a primavera dele está passando, ele está no momento de colocar o pé na vida pública, o pé num trabalho, né, público, mas ele ainda atrai aqueles que são interessados pelo corpo dele. Então Sócrates entra aí nessa passagem entre passagem de um rapaz para o adulto, de alguém que é procurado pelo próprio corpo e pode se perder nisso, pelos prazeres, né, interesses vãos, e desembocar num adulto que é ignorante. Só que ele está nesse momento em que ele está arriscado a seguir esse caminho, mas ele pode, com a ajuda de Sócrates, procurar conhecer o que é a justiça,
para saber o que ele vai fazer, né, como conselheiro da cidade. E para conhecer a justiça, ele tem que conhecer ele mesmo e cuidar dele mesmo. Olha o que o Sócrates está fazendo pelo Alcibíades, né? Entrando no momento em que ele pode cair pela prática errada de se envolver em amores vazios e virar um adulto ignorante, mas pode ser, junto com Sócrates, alguém melhor e alguém que seja alguém melhor porque conhece a si mesmo e sabe o que ele faz no seu trabalho. Ao Sócrates diz: então te empenha a te tornar cada vez mais belo, pois me empenharei. Tem para ti o seguinte: provavelmente não havia nem há ninguém apaixonado por Alcibíades, filho de Clínias, além de um só, o estimado Sócrates, filho de Sofronisco e Fenarete. Verdade. Segundo admitiste, ao me aproximar de ti, eu me antecipei por pouco. Caso contrário, tu te aproximarias de mim primeiro, decidido a entender por qual motivo eu era o único a não partir. O único que não desistia de você intimidado, né? Foi assim, de fato. Eis a causa. Eu era o único apaixonado por ti. Os outros se apaixonaram pelo que é teu, ou teu corpo. Tu mesmo começas a florescer apenas à medida que passam as estações do que é teu. Nesse período, se não fores corrompido pelo povo ateniense, nem te tornares ruim, eu não te deixarei. Nesse período do seu florescimento. Se o povo não te corromper e você não se tornar ruim, eu não te deixarei, diz o Sócrates para Alcibíades. Aí está o meu maior medo. Não te corrompas por te tornares um apaixonado pelo nosso povo. Muitos dentre os bons atenienses já sofreram com isso. Afinal, o povo de Erecteu, de coração grandioso, né, entre aspas, possui uma bela fachada. Porém, faz-se necessário desnudá-lo antes de contemplar. Então, Sócrates está dizendo que para ele não se deixar corromper pelo povo ateniense, não se deixar corromper, não se apaixonando por esse povo. O Sócrates disse que o povo ateniense tem uma bela fachada, mas é preciso desnudá-lo. Tem uma citação aqui, essa citação está entre aspas, o povo de Erecteu de coração grandioso. Deixa eu ver aqui. Tá na Ilíada. Aí o Sócrates pede, né? Acata também outra precaução que te ofereço. Qual?
Pratica primeiro, afortunado amigo, e aprende o que é preciso aprender para entrar na política. Antes disso, não entres, a fim de que, trazendo já o antídoto, não sofras nada terrível. Aí Alcibiades vai responder: na minha opinião, dizes bem, Sócrates. Entretanto, tenta expor o modo pelo qual cuidaríamos de nós mesmos. Aí Sócrates vai responder: eis um avanço importante. Chegamos a um acordo consensual sobre o que somos. Ainda mais porque temíamos ser levados, sem notar, a cuidar de outra coisa que não nós mesmos. Sócrates diz que eles chegaram a um acordo a respeito de quem eles são. Almas, né? Aí o Alcibiades concorda, dizendo, de fato. Aí o Sócrates vai dizer: por conseguinte, devemos cuidar da alma e observá-la. Claro, o cuidado do corpo e das riquezas deixemos a outros. E por que não? Diz Alcibiades. Aí o Sócrates: de que modo, então, a conheceríamos com mais nitidez, né? Como conhecer a alma com mais nitidez? Pois assim, a conhecendo, provavelmente conheceremos a nós mesmos. Pelos deuses, será que não compreendemos as boas palavras da recém-lembrada inscrição em Delfos? Aí Alcibiades, né? O que tens em mente ao dizer isso, Sócrates? O Sócrates vai responder: permita-me expor o que eu suponho que a tal inscrição quer nos dizer e aconselhar. Os exemplos, para tanto, arriscam ser escassos. Talvez o único seja o caso da visão. Aí Alcibiades pergunta: como assim? Né? Exemplos para entendermos a expressão conhece-te a ti mesmo, né? A visão é um exemplo. Aí o Sócrates vai dizer, né? Examina por ti mesmo. No caso dos olhos, o mesmo conselho dado aos humanos seria: vê a ti mesmo. Mas como acolheríamos essa recomendação? Ora, não se trataria de olhar para aquilo que, ao olhar, o olho vai se ver? Aí o Alcibiades responde: claro. A pergunta do Sócrates foi: não se trataria de olhar para aquilo que, ao olhar, o olho vai se ver. O olho como é que o olho conhece a si mesmo? Olhando para algo no qual o olho vai se ver. É isso? Onde é que o olho se vê? Aí o Sócrates pergunta, né? Pensemos, pois, ao olhar para o que veremos a uma só vez a coisa e a nós mesmos. O que olhado pelo olho é uma coisa olhada e faz com que o olho olhe a si mesmo. Aí Alcibiades responde: é claro, Sócrates, que para espelhos e similares. Né? Quando o olho olha para o espelho, ele olha o espelho e olha para si mesmo, ao mesmo tempo. Aí o Sócrates, né, diz: correto. E também o olho com o qual vemos faz parte desses similares. Certamente. Então, o outro olho é para onde um olho olha
e vê um outro olho, e onde ele olha a si mesmo. Alcibíades concorda, né? Dizendo certamente. Aí o Sócrates: e já passou pela tua mente que o rosto de quem olha para dentro de um olho se manifesta no sentido inverso, tal qual em um espelho? E ainda que chamamos de pupila, aquela parte que reflete uma imagem em miniatura de quem se olha. Quando um olho olha para a pupila de um outro olho, lá na pupila ele vê uma imagem em miniatura dele mesmo. Que olha. Para onde o olho deve olhar para ver a si mesmo? Melhor lugar, para a pupila de outro olho. Aí tem aqui, sobre pupila, tem a palavra koré, em grego, que significa moça ou boneca. E também a pupila dos olhos. O termo tem um significado parecido com pupila, que é menina em latim. Como essa é o nome, é a origem do nome da pupila dos olhos em português, o jogo de palavras funciona. Pupila é menina em latim, né? Então você pode olhar também para a menina dos olhos, né? Aí o Alcibíades concorda, dizendo: dizes a verdade. E o Sócrates então: portanto, olho contemplando o olho, a mirar dentro daquilo que é a sua melhor parte, aquilo com que se vê, vai se ver a si mesmo. A melhor parte do olho, a parte que é aquilo com o qual o olho vê. Então, olhar para essa melhor parte do olho é o que se deve fazer para se ver. O Alcibíades concorda, dizendo: parece que sim. Aí o Sócrates: contudo, se olhar para uma outra parte do ser humano ou de outros seres, carente daquilo com o qual acontece de ser igual, não vai olhar a si mesmo. Diz a verdade. Então, os nossos olhos, especificamente a pupila, deve olhar para aquilo que é igual a ela, para outra pupila. Ali é o melhor lugar para ela se ver. A melhor parte do olho deve olhar para a melhor parte de um olho. O Alcibíades concorda, né? Portanto, se um olho almeja ver a si mesmo, deve olhar para um olho como ele. E, no tal olho, para aquele lugar em que a excelência dos olhos calha de estar, a saber, a visão. Isso mesmo. Então, amigo Alcibíades, também no caso de uma alma que almeja conhecer a si mesma, ela deve olhar para uma alma como ela, e ademais para aquele lugar dela onde ocorre a excelência da alma, a sabedoria, e também qualquer outra coisa onde isso acontece de ser igual. Na minha opinião, sim, Sócrates. Então, uma alma, para conhecer a si mesma, deve olhar para outra alma. Em que parte? Na parte do conhecimento. Na melhor parte da alma. Então, a minha alma, quando está exercendo, né, a sua melhor
função deve olhar para outra alma no seu melhor. O melhor dela. Na parte da sabedoria. Ali tem um contato entre iguais. Aí o Sócrates, e por acaso podemos dizer algo que seja mais divino na alma do que a esfera do saber e da sensatez? Não podemos. Então a parte mais divina da alma é a parte do saber. É onde a minha alma que quer saber sobre si deve olhar. Alcibiades concorda, né? Dizendo, não podemos. Não podemos dizer de nada mais divino na alma. Da parte mais divina da alma, ou a melhor parte da alma. Aí o Sócrates, parte é essa que ela mesma se parece com a divindade. A parte da alma do saber é a que mais se parece com a divindade. Então, quem a observa também conheceria tudo quanto seja divino. Seja um Deus, seja a sensatez. E desse modo também se conheceria mais. Assim parece. Então, uma alma que olha a outra na sua melhor parte, da parte do saber, olha para aquilo que mais aproxima do divino. Então, portanto, ela também ela vai mais se conhecer e também vai conhecer melhor o que há em divino nela. E além disso, não só o que há de divino nela, o que há de divino na outra alma e divino em si própria, ela vai conhecer o que há o que há de divino, né, em geral. Tudo quanto seja divino. Alcibiades concorda, né? Dizendo assim parece. Aí o Sócrates, ora, se os espelhos são mais claros, puros e brilhantes que o reflexo no olho, assim também o divino calha de ser mais puro e brilhante do que o melhor em nossa alma. O Alcibiades concorda, né? Dizendo é provável, Sócrates. Tem uma citação aqui. Deixa eu ver rapidinho. Aí o Sócrates. Logo, nos serviremos do mais belo reflexo ao olhar para o divino. O melhor reflexo para minha alma é olhar para o divino na outra alma. Eu conheço a minha alma no melhor dela quando eu olho para outra alma, a alma de quem eu amo, no melhor dela. O melhor modelo para mim é o melhor. É o mais divino. E numa relação amorosa, né? Nos serviremos do mais belo reflexo ao olhar para o divino. E no âmbito humano, para a excelência da alma. O nosso melhor reflexo é o divino. E entre os humanos é a excelência da alma. É aquilo que é dos humanos que é o mais divino. O melhor lugar para olharmos, para nos conhecermos, para conhecermos nossa alma. Desse modo, veríamos mais e conheceríamos a nós mesmos. O Alcibiades concorda, né? Dizendo sim. Aí o Sócrates, segundo concordamos, o conhecer a si mesmo é a sensatez. O Alcibiades diz sim. O Sócrates, ora, se não conhecêssemos a nós mesmos, nem fôssemos sensatos, poderíamos saber o que temos de bom e mal?
Como isso seria possível, Sócrates? A ti parece igualmente impossível alguém que desconhece Alcibíades reconhecer que o que é de Alcibíades é de Alcibíades. A ti parece igualmente impossível alguém que desconhece Alcibíades reconhecer que o que é de Alcibíades é de Alcibíades. Alcibíades responde: é impossível, de fato, por Zeus. Portanto, não reconheceremos sequer que o que é nosso, se não conhecermos a nós mesmos. Pois como faríamos, né? Então, para conhecermos, primeiro tem que conhecermos a nós mesmos. Aí podemos conhecer o que é nosso, né? E se não conhecermos o que é nosso, conheceremos ainda menos o que pertence ao que é nosso. Alcibiades, né? Parece que não. Logo, não estávamos muito corretos quando concordamos existir alguém que, sem se conhecer, conhece o que é seu e também o que é do seu. Pois parece ser tarefa de um só indivíduo e uma só arte discernir tudo isso. A si mesmo, o seu e o que pertence ao seu. Então, Alcibiades concorda, né? Dizendo arrisca ser assim. Então, aqueles antes eles tinham dizendo que tem os indivíduos que conhecem o que é deles, o corpo. E o que é do corpo, os objetos em geral. Só que eles estão vendo agora que como eles vão saber o que é do corpo, o que é do homem, o que é meu, sem saber o que sou eu. Então, a mesma tarefa. A mesma arte. Conhecer a si mesmo, conhecer o que é do si mesmo, o corpo, e o que pertence ao que é do si mesmo, os objetos. Aí o Sócrates, né? Pelo mesmo motivo, quem desconhece o que é seu, desconheceria também o que é dos outros. Isso. E se desconhece o dos outros, também desconhecerá o que é da cidade, necessariamente. Então olha como as coisas estão encadeadas, né? Como é que você vai conhecer o que é dos outros, o que é da cidade, sem você conhecer o que é do seu corpo, o que é o seu corpo, o que é seu e quem é você? As coisas têm que tem que estar interligadas. O conhecimento de si, o conhecimento do que é seu e o conhecimento do que é do seu corpo. Aquilo que pertence ao que é seu, né? Um homem nessa condição jamais se tornaria um político, né? Jamais o político ele precisa conhecer a si mesmo para conhecer o que é seu e o que é daquilo que é seu, né? Para conhecer o que é daquilo que é do outro, né? O político precisa ter isso tudo. Aí o Alcibiades concorda, né? Dizendo de jeito nenhum. Aí o Sócrates, nem sequer um administrador dos negócios familiares. Não mesmo. Ele não saberá nem o que está fazendo, nem isso. Sem saber, errará. E muito. Errando, suas ações nas esferas privada e pública serão ruins. Como não? E quem faz ações ruins se torna infeliz por completo. Como também se tornarão aqueles em vista de quem ele age. Esses também. Ora, então ninguém será feliz se não for sensato e bom. De jeito nenhum. Portanto, seres humanos ruins são infelizes. E muito. Além disso, não é se tornando rico que alguém se livra da infelicidade, mas sim se tornando sensato. Porque a felicidade não está ligada a ser rico. Está ligada à sensatez, a conhecer a si mesmo.
Porque quem conhece a si mesmo faz aquilo que é bom. E é feliz. Aí Alcibiades responde: está aprovado. E se as cidades almejam ser felizes, não é de muralhas, nem de naus, nem de estaleiros que precisam, tampouco de uma população enorme ou grandeza sem excelência. Não mesmo. Né? Então, para a cidade ser feliz não precisa ter todas essas coisas, né, que os persas têm. Por exemplo, se almejas uma prática política boa e correta, deves propiciar excelência aos cidadãos. Como não? Então, o que você deve propiciar aos cidadãos, se você quer ser político, você deve propiciar excelência a eles. Que eles melhorem a si mesmos, né? Mas alguém poderia propiciar aquilo que não possui? E como faria? Portanto, primeiro tu deves adquirir excelência, como qualquer um que almeje comandar e cuidar, não apenas de si e do que é seu no privado, mas também da cidade, do que é da cidade. Diz a verdade. Então só é um bom político, só cuida bem daquilo que é dos outros, quando cuida bem daquilo que é seu, porque conhece a si mesmo. Ora, e não é privilégio nem autoridade para fazer o que quiser que devem ser proporcionados a ti ou à cidade, mas antes justiça e sensatez. Não é privilégio nem autoridade para fazer o que quiser que devem ser proporcionados a ti ou à cidade, mas justiça e sensatez. As pessoas não devem ser concedidas fazerem o que elas querem. Nem você deve fazer o que você quer. O que deve ser proporcionado à cidade e a você mesmo é justiça e sensatez. Alcibiades responde: está demonstrado. Pois agindo com justiça e sensatez, tu e a cidade agireis abençoadamente. É provável. E como diríamos, agireis em vista do divino e brilhante. Parece que sim. Observando isso, distinguireis e conhecereis a vós mesmos e os vossos bens. Sim. Por conseguinte, agireis bem e corretamente. Sim. E quero vos garantir o seguinte: agindo assim, sereis feliz. Tua garantia é consistente. Mas agindo injustamente, ao observardes o que não é divino nem brilhante, provavelmente agireis igual a isto, ignorando a vós mesmos. É provável. Se você deve procurar olhar, da mesma forma como você deve procurar olhar o melhor que parece com você, o melhor daquilo que parece em você, né? A pupila do outro olho, para sua alma se conhecer na outra alma, nas suas partes melhores. Você deve olhar para os outros da cidade, se você é um político, naquilo que eles têm de melhor. Para estimulá-la a se olhar também naquilo que ela tem de melhor. E se tornar excelente. Porque se você olhar aquilo que não é o melhor, você vai agir da forma que não é melhor. Você vai estimular aquilo que não é o melhor. Aí o Sócrates, né? Amigo Alcibiades, se alguém tem autoridade para fazer tudo o que deseja,
mas lhe falta a mentalidade apropriada, o que provavelmente ocorrerá a si próprio e à cidade. Por exemplo, se o doente recebe autorização para fazer o que desejar, possuindo uma mentalidade de tirano e não uma de médico, e assim ninguém o repreender, o que lhe ocorrerá? Ora, não é provável que corrompa o seu corpo? Diz a verdade. Né? Então, se um doente, aí ele for autorizado que ele faça o que ele quiser, o que ele desejar, mas a mentalidade dele for de tirano, ele vai corromper o próprio corpo. E no caso de uma nau, se for autorizado a fazer o que lhe parece privado, se for autorizado a fazer o que lhe parece privado da mentalidade e da excelência de comandante, pode-se entrever o que lhe ocorreria, bem como aos seus companheiros de navegação? Alcibiades diz: eu, sim, todos estariam mortos. Se for permitido que se faça anal, ou que os tripulantes façam o que eles queiram, né, anal, né? Eles vão morrer. Tem que ter ali a excelência do comandante. Mas não seria o mesmo no caso de uma cidade, ou ainda em qualquer posição de autoridade ou comando? Do afastamento da excelência se seguem práticas ruins? Necessariamente. Portanto, nada de tirania, excelente Alcibiades, para ti ou para a cidade. Se almejas ser feliz, deves proporcionar-te a excelência. Diz a verdade. E antes de possuir excelência, mais vantajoso do que comandar é ser comandado por alguém melhor. Não apenas no caso das crianças, mas também dos adultos. Parece que sim. Então, antes que você seja excelente, para poder fazer um governo excelente, é melhor então que você seja comandado por alguém excelente, né? Isso serve para as crianças e para os adultos também. E o melhor também é mais belo. Sim, e o mais belo é mais conveniente. Como não? Mas a quem é ruim convém mais obedecer. Sim. Então a ruindade é servil. A ela convém obedecer. Parece. Enquanto a excelência é livre. Sim. A melhor parte da nossa alma, ela deve comandar. E a pior parte da nossa alma deve obedecer. E isso na cidade também. Os melhores comandam, os piores obedecem. E não é preciso escapar da servidão, meu caro. Ao máximo, Sócrates. No entanto, percebes o que agora tens? É liberdade ou não? Na minha opinião, percebo até em demasia. E sabes como escaparás dessa tua condição atual? Não a nomearemos, já que se trata de um belo homem. Eu, sim. Como? Depende do teu desejo, Sócrates. Tuas palavras não são belas, Alcibiades. Mas o que deveria eu dizer? Que depende de um desejo divino. Pois digo, e digo ainda mais, que corremos o risco de trocar os papéis. Sócrates, eu com o teu, e tu com o meu.
não será possível ficar como está. A partir de hoje, não és tu que me acompanhas, mas eu que te acompanho. Aí, ao invés de ter o Sócrates seguindo Alcibiades, agora é Alcibiades que vai seguir o Sócrates. Sócrates vai dizer então: meu nobre amigo, o meu amor então vai se assemelhar ao da cegonha. Após haveres incubado em ti um amor capaz de voar, vais retribuir tratando dele. O amor do Sócrates de cegonha. Incubou no Alcibiades um amor capaz de voar, e Alcibiades vai tratar desse amor. Tem uma citação aqui, deixa eu ver. A crença que sustenta essa metáfora era de que as cegonhas velhas eram alimentadas pelas cegonhas novas, que durante a infância tinham sido criadas pelas mais velhas. Então, primeiro as velhas alimentaram as novas. Agora as novas alimentam as velhas. Da mesma forma como Sócrates alimentou Alcibiades, agora Alcibiades vai alimentar o Sócrates. O amor do Sócrates alimentou Alcibiades, agora o amor do Alcibiades vai alimentar o Sócrates. Assim será. A partir de agora cuidarei de me dedicar à justiça. Ao Sócrates diz: e o meu desejo é que fosses até o fim. Contudo, mesmo sem desconfiar da tua natureza, eu tenho receio de que a força da cidade predomine sobre ti e sobre mim. O final é temeroso a respeito do que vai acontecer com eles dois. O que aconteceu com Sócrates e Alcibiades? Devido à força da cidade.